Boa noite a todos. Nós vamos fazer hoje a segunda aula do nosso tratamento espiritual, sobre o tema como tema obsessão. Meu nome é Renan, para aqueles que não se lembram, né? E vamos falar hoje da terapia desobsessiva, né? Não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer pormenorizadamente o processo obsessivo. Se não conhecemos as suas características, jamais saberemos convenientemente tratá-la, né? Então, no vídeo anterior, na semana passada, nós vimos o que são espíritos, né? A questão das reencarnações e tudo mais, e hoje a gente vai entender de forma mais pormenorizada, como fala o slide, né? A questão da obsessão em si, certo? E para uma analogia, para fins de comparação, para a gente conhecer a obsessão, é de uma forma que o médico, o cientista, ele vai conhecer o funcionamento de uma doença. Lembra que a gente falou semana passada sobre a questão da doença, de que a obsessão ela tem um processo de ação assim parecido com uma de uma doença? Então, a gente tem que entender como que é todo o funcionamento do processo obsessivo para a gente saber exatamente como usar, da melhor forma de usar o tratamento para poder, por exemplo, se livrar desse processo, né? Então, identificando a obsessão. Mas como que a gente identifica a obsessão? A obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores, que inconscientemente ou não, se buscam pelas leis kármicas, né? Então, o que é a escravidão? Escravidão dos vícios, do sexo, do dinheiro, do ócio, de todos aqueles vícios morais ou materiais que a gente viu na semana passada, né? E uma coisa que é importante que a gente tem que frisar aqui na questão da obsessão é igual ele fala aqui no slide, é a escravização temporária. Então, ou seja, ela vai passar, ela vai acabar. Mas para ela acabar mais cedo ou mais tarde, vai depender unicamente o quê? De nós, pacientes que estão fazendo vocês, pacientes que estão fazendo o tratamento no momento, certo? E essa questão de mantendo credores e devedores, o que é isso? Né? Quem são credores e quem são devedores? Muitas vezes essa obsessão ela se decorre por questões do passado, de outras vidas. Às vezes nem é uma situação que a gente acontece nessa vida atual. Né? Às vezes são situações em que nós vivenciamos, aos quais nós passamos, em outras encarnações, que levaram a gente a entrar em conflito com um outro espírito. E nessa situação de conflito, acaba que talvez por não saber perdoar, não querer perdoar, não entender a questão do perdão, acaba que buscando essa obsessão. Só que a gente tem que entender o seguinte, para o próximo slide, né? Vou falar daqui a pouco de diagnosticando a obsessão, né? E eu vou falar mais um pouquinho do obsessor daqui a pouco. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe, né? Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Essa influenciação espiritual sutil é o que? Até falei semana passada, aquela obsessão nossa de cada dia. Né? São aqueles pensamentos, pequenas atitudes nossas que nós vamos tendo ao longo do nosso dia, ao longo de alguns dias. Né? É assim que começa a obsessão. Às vezes eu estou bem, de repente do nada começa a ter pensamentos estranhos, situações, ideias que não são minhas ou que eu não costumo tê-las. A partir desse momento que eu costumo chegar, que eu estou nesse ponto dessas ideias, desses pensamentos, eu tenho que aventar que existe uma possibilidade de eu estar sendo obsediado, de eu estar passando por uma influência espiritual de algum espírito ali que quer me obsediar. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos. Quando a gente começa a perceber que nós estamos tendo esses pensamentos de forma cada vez mais corriqueira, é o momento que a gente buscar ajuda. Né? Da mesma forma que a gente vai tomar um remédio. Às vezes a gente está sentindo um pequeno sintoma de uma gripe ou de alguma outra doença, o que a gente vai lá fazer? Vai lá, toma um remédio para aliviar aquele sintoma ou para se curar daquela doença antes que ela aconteça. É a prevenção. Né? Próximo. Como que a gente vai identificar essa obsessão? Né? Dificuldade de concentrar em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para levar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Então, a pessoa não consegue fazer a prece, ela não consegue ler um livro, né? Parece que ela está numa perturbação, no estado de constante, né? De perturbação constante, que ela não consegue concentração para poder até aquele momento de prece, aquele momento de leitura para ela, né? Os pensamentos começam a perturbá-la.
né? Indisposição inexplicável, tristeza sem razão, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato, pessimismo subrepetícios, ou seja, aquele pessimismo que vai se repetindo, que não acaba, entra naquele círculo vicioso, né? Irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão para condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Então, às vezes acontece algum fato, né? Alguém fala alguma palavra pra gente e nós já entendemos atravessadamente. Né? É isso que ele quer dizer aí. Né? Hipermotividade ou depressão, então às vezes uma ansiedade muito grande, uma depressão muito grande, não é? Ânsia em investir no papel de vítima, automartírio, teimosia em não aceitar que haja influenciação espiritual consigo. Né? Essa última, eu geralmente vou abrir um parênteses quando eu vou falar dela, por quê? Porque em relação às outras questões de cima, se eu não sou espírita, né, talvez eu não tenha conhecimento dos espíritos, não sei o que é obsessão, talvez eu vou ter dificuldades em aceitar essa questão que eu estou sendo influenciado espiritualmente. Mas os espíritas, eles geralmente têm essa dificuldade em se aceitar, estando influenciados, estando obsediados, né? Então é importante que principalmente o espírita, mas outras religiões também, outras pessoas que não são espíritas, que possam estar vendo esse vídeo no momento, também tomem cuidado com essa questão da influenciação, né? Às vezes a gente é influenciado sem perceber. E nós sabemos que os espíritos inferiores, né, nossos irmãozinhos inferiores, eles muitas vezes usam métodos sutis de nos influenciar. Né, que às vezes nós nem percebemos e quando percebemos já estamos totalmente envolvidos naquela teia de obsessão. Então temos que tomar muito cuidado com essa questão de não aceitar que estamos sendo influenciados espiritualmente. Tá? E quem que é o obsessor? Né? Voltando àquela parte que eu falei que eu ia falar mais tarde, né? Agora, o obsessor não é um monstro saído das trevas, tá? Não é um ser diferente que só vive de crueldades e nem um condenado sem remissão pela justiça divina. O obsessor é uma pessoa como nós, como eu, como você, né? Não é um ser estranho a nós, pelo contrário. É alguém que se privou da nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então a gente tem que ter noção do seguinte, o obsessor não necessariamente é uma pessoa, não é uma pessoa necessariamente má. Quando a gente falou isso na aula anterior, que o obsessor, né, é um espírito mau, não é um sentido mal de praticar maldades, e sim no sentido de que muitas vezes o obsessor é um espírito inferior. Né? A gente sabe de casos dentro da doutrina espírita de espíritos obsessores que não necessariamente querem prejudicar o seu obsediado. Às vezes é uma mãe que faleceu e que os filhos ficaram na terra em dificuldade, e que na ânsia, né, de querer auxiliar seus filhos que estão aqui encarnados, acaba o quê? Prejudicando. Por quê? Porque às vezes ela não tem o conhecimento espiritual necessário, ela não tem a evolução espiritual necessária, ela não tem as condições necessárias, o quê? Para ajudar aqueles irmãos dela, aqueles filhos dela que ficaram aqui na Terra ainda. Né? Então ela acaba o quê? Mais prejudicando do que auxiliando. Então, esse pequeno exemplo para a gente entender o que não necessariamente um obsessor ele vai ser mal no sentido de praticar maldades. Ele pode ser mal no sentido de ele ser um espírito ignorante. Ignorante o quê? Que não sabe das coisas, não entende o funcionamento do mundo espiritual, não entende as questões dos auxílios da espiritualidade maior, certo? Então a gente tem que focar nessa questão. Né? A segunda coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, essa questão do obsessor, que é uma pessoa como nós. Nós não estamos exímios de sermos obsessores, certo? Não é porque eu sou espírita ou sigo uma religião que quando eu desencarnar eu não posso me tornar um espírito obsessor. Vai depender muito do meu quê? Dos meus pensamentos, dos meus estados de espírito, dos meus vícios, né? Dos meus defeitos, dos meus vícios morais, tá certo? Então eu posso muito bem ser uma boa pessoa, mas se eu fumar, se eu usar álcool, após o desencarne, se eu não souber tirar isso de mim e seguir o caminho da luz, o que vai acontecer? Eu vou me tornar um obsessor. Vou procurar o quê? Pessoas que fumam, que bebem, para poder me ligar a elas. Não necessariamente quer dizer que eu sou uma pessoa ruim, tá certo? Lembrando que um obsessor, ele não é só uma pessoa, não é só um ser desencarnado. Nós também, como
espíritos encarnados, como alma encarnada no corpo, também podemos ser o quê? Espíritos obsessores. Né? Obsessores quem? De uma outra pessoa encarnada, de um ente nosso que desencarnou, né? E nós sabemos também da literatura espírita de fatos, aí, de relatos, de situações em que o encarnado, né, sofre tanto para aquele que desencarnou, para um parente, para um amigo, alguém que era muito afeito a ele, que era muito caro, que ele amou muito quando estava em vida, e que essa pessoa, de certa forma, assim, né, segura ela aqui na Terra. Não deixa esse espírito que acabou de desencarnar ser livre, ser resgatado, ser auxiliado pela espiritualidade. Então ele fica aqui preso e acaba sendo o quê? Um obsediando o outro ali. Não é? E essa obsessão também pode acontecer, né, de espírito para espírito. Um espírito pode obsediar um outro espírito. Então a obsessão ela é muito mais complexa do que a gente muitas vezes acha. Porém, como eu falei, a gente pode se livrar dela. Por quê? Porque ela é temporária. Ela vai depender somente de nós, somente e unicamente de nós. É lógico que nós podemos contar com a ajuda de outras pessoas. E é por isso que vocês estão fazendo tratamento espiritual nesse momento. Que é a ajuda que vocês buscaram para se livrar dessa questão da obsessão e para entender melhor essas questões. Né? Qual que é o modo de ação do obsessor? Né? Vejamos o exemplo do rádio. O rádio ele é projetado para que, de acordo com o modo como mudamos de estação, ou seja, que a gente sintoniza lá no botão, no seletor do rádio, passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos, no emaranhado das ondas existentes no espaço. Não é? Então, ou seja, conforme o nosso pensamento, nossa ideia, eu até quero dar uma comparação, porque esses slides eles são um pouco antigos. Né? Talvez o melhor exemplo nem seja tanto o rádio, e sim como um celular. Como é que funciona o celular? Cada celular ele tem uma frequência diferente. Né? Então, quando você vai discar no número lá do sua mãe, do seu pai, do seu marido, de alguém que você queira, ao você discar, a rede celular vai buscar aquele número, vai buscar a frequência e vai sintonizar com aquela frequência específica ali. Não é? Então, eu vou transmitir e vou receber pensamentos e ideias aqui, né? A fala, né? Transmitir e receber a fala, né? Hoje a gente tem a questão da transmissão de vídeo, né? E tudo mais. Então, da mesma forma vai funcionar. Eu vou me sintonizar com alguém. A diferença do celular é que eu vou me sintonizar querendo eu ou não, certo? Vai depender muito do meu pensamento, da minha ideia. Perceba que eu estou falando muito de pensamento, de atitudes, por quê? Porque são essas atitudes e pensamentos que servem de quê? De farol para a gente atrair tanto espíritos negativos, né, espíritos inferiores, nossos irmãozinhos inferiores, quanto espíritos superiores. Não é? Então nós devemos tentar sempre manter, por mais difícil que possa ser, e eu sei disso, o pensamento elevado, o mais elevado que a gente conseguir. Por quê? Porque a partir do pensamento elevado, nós conseguimos o quê? Atrair os bons irmãos. Não é? A gente consegue sintonizar na boa frequência do rádio, né? Não na frequência do chiado, na frequência ruim, certo? Então lá, qual que é o modo de ação do obsessor? Né? Por analogia, há uma simples vibração do nosso ser, né? Há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória, ou seja, a sintonia que nós estamos transmitindo naquele momento. Em que nós nos situamos. E que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Então, eu queria dar um exemplo. Se eu vibro uma coisa negativa, eu vou atrair o quê? Uma coisa negativa, pessoas negativas. Da mesma forma, se eu atrair pensamentos positivos, eu vou atrair pensamentos positivos também. Tá? Então, essa questão da sintonia é muito importante para que a gente possa buscar sintonizar com a espiritualidade a maior. Né? Porque através desse pensamento, através da ideia, é que nós vamos conseguir o quê? Situar essas faixas vibracionais ideais, adequadas para a nossa melhoria. Porque o que acontece da vibração, da obsessão, né? Lembra que eu falei na aula passada a questão da nossa forma de agir, nosso pensamento? Da mesma forma, se eu estou, voltando ao slide anterior, se eu sintonizo, né, vamos dizer, com uma frequência negativa, se eu penso mal, se eu sou maledicente, se eu tenho um vício moral ou material, se eu tenho inveja, orgulho, eu vou me sintonizar na mesma faixa vibracional daqueles espíritos que estão sintonizando esses mesmos sentimentos, de maledicência,
de inveja, de orgulho, de vingança, de raiva, né? E o que eu vou atrair para mim? Eu vou atrair só esses espíritos que vou passar a nos obsediar naqueles momentos ali, né? Próximo slide. Importância do tratamento desobsessivo. É remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. Através da desobsessão, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo, com desapego e compreensão. Né? Então, da mesma forma, quando a gente está doente do corpo físico, né, nós procuramos um médico, procuramos um tratamento para se livrar daquela doença, pelo menos para minimizá-la, o tratamento espiritual vai funcionar da mesma forma. Tá? Nós vamos buscar o quê? Esse tratamento para a gente poder melhorar nosso ambiente, melhorar o nosso ser. Né? Então é importante o quê? Que a gente busque essa desobsessão para a gente se livrar desses problemas ocultos. Como fala aqui, doenças fantasmas, né? Que, como eu falei semana passada, são aquelas doenças que às vezes a gente sente uma dor, alguma coisa estranha e tal, vai em um monte de médico e não acha nada. Isso pode ser uma obsessão. Ou mesmo uma causa do meu próprio pensamento, da minha própria ideia. Né? Eu posso causar em mim mesmo uma doença. Sabemos hoje, através de pesquisas médicas, por exemplo, que alguns tipos de câncer são causados pela própria pessoa através de suas atitudes, seus pensamentos. Tem uma ligação ali, por exemplo, entre a raiva e alguns tipos de câncer, problemas cardíacos, né? Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês aqui, para vocês verem o quê? Como o pensamento tem poder. Né? A espiritualidade já mesmo fala, se eu não me engano, acho que o André Luiz fala em um dos seus livros, que o pensamento é uma das energias mais potentes que existem no universo. Né? Kardec também fala isso. Né? Então, ou seja, o pensamento tem um poder muito grande. Eu posso afetar muitas vezes quando eu penso, mesmo que seja um pensamento negativo para outra pessoa, isso vai acabar voltando para mim. Tá? Porque existe uma reciprocidade no universo, existe a troca de energias. Então, se eu penso para alguém, eu vou pensar, esse alguém talvez pense de volta para mim. Ou mesmo aquela energia talvez retorne para mim. Né? E até com mais intensidade, vai me prejudicar da mesma forma. Né? Próximo slide. Então, alguns recursos espíritas, né, que nós podemos utilizar. A prece, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. O passe é uma transfusão de energias, alterando o caminho celular. O passe é a doação ao paciente daquilo que o médico tem de melhor, acrescido dos fluidos dos espíritos. E a água fluidificada reajuste a harmonia das células em desajustamento. Né? Vamos falar aqui, vamos explicar pormenorizadamente cada um desses aspectos aqui, só para a gente conseguir entender melhor eles, né? Qual que é a prece, né? Eu vou comparar a prece como se fosse um remédio que a gente vai tomar em caso de necessidade, né? A gente vai no médico e o médico receita, toma esse remédio de 8 em 8 horas ou quando for necessário. A prece é a mesma coisa. O ideal é que praticamos era de 8 a 8 horas ou sempre que necessário. Por quê? Porque através da ação da prece, a prece sincera e feita de coração, né, com sentimentos elevados, ela vai ser o quê? Um forte catalisador para auxiliar aqueles espíritos. Porque às vezes o obsessor, ele precisa tomar um choque. Vamos dizer assim, um choque de realidade. Né? Esse choque de realidade muitas vezes é o quê? É através da prece. Se a gente conseguir transmitir, emitir para esse obsessor pensamentos positivos, pensamentos de amizade, de amor, de carinho para esse obsessor, talvez a gente vai conseguir tocar ele de tal forma que ele vai demover daquelas ideias, ele vai mudar seu pensamento. E às vezes eu facilitar para que a espiritualidade possa auxiliar, possa chegar perto dele, para que ele possa ser resgatado e auxiliado pela espiritualidade maior. Tá? Então a prece é um... E lembrando, prece é pensamento. E pensamento é uma energia mais potente do universo. Então, já só a partir daí, dessa premissa, a gente já consegue entender o potencial que a prece tem em auxiliar algum obsediado. Né? Tanto a nós mesmos quanto um terceiro e aquele que nos obsedia também. Né? O passe. O passe é o quê? Como ele fala aqui, é uma transfusão de energias. Né? A imposição de mãos que o médium vai fazer sobre o paciente, que faz sobre vocês, ou lá na câmara de passe, quando vocês frequentam o centro,
É o quê? Essa transmissão de energias. Ele é uma energia positiva que o médium vai estar transmitindo, vai estar emanando ali, então por isso que o médium precisa estar em boas condições físicas e morais para poder fazer isso, né? E ele vai transmitir boas energias. E ao transmitir boas energias para aquele paciente, complementado pelas energias espirituais, né, que os espíritos vão estar ali também auxiliando, né, eles vão conseguir o quê? Através dessa transfusão de energias aí, auxiliar as pessoas, tirar aqueles pensamentos negativos, aquela energia negativa que muitas vezes envolve um paciente que está em processo obsessivo, né? E a água fluidificada. A água fluidificada vai ter aquele papel de reajustamento que nosso corpo físico mesmo. Ela vai agir mais sobre o nosso corpo físico do que em nosso corpo espiritual, né? Parece que tem um passe e a prece. A água fluídica vai agir sobre o nosso corpo físico mesmo, né? E regulando nossas células, ajustando elas. Então, a importância da água é justamente para isso, para dar aquela regulada no nosso corpo material. E para terminarmos a nossa palestra de hoje, né, vamos ficar com essa mensagem de Jesus: pedi e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedires. Né? Ou seja, vamos fazer a prece. Só que vamos lembrar o seguinte: às vezes Deus vai nos conceder aquelas coisas de outras formas que a gente nem imagina. Às vezes eu estou pedindo um serviço, alguma coisa material. Vamos pegar um exemplo desse mais facilitar o entendimento. Às vezes eu peço alguma coisa material, um serviço, um dinheiro. Deus às vezes vai mandar pra gente, não da forma como a gente espera. Às vezes o nosso serviço, a gente arruma um serviço melhor, a gente ganha algum dinheiro com alguma coisa. É só um pequeno exemplo que eu estou dando, para quê? Para a gente entender o poder que a prece pode nos dar, tá certo? Vamos pedir na prece, vamos pedir de coração e entender que às vezes esse pedido não é necessariamente material, e sim muitas vezes espiritual. Então, ficamos hoje por aqui. Tenham uma boa noite e bom tratamento para vocês.